Olá, minha gente! E hoje nós vamos falar sobre o estudo do conto, que é a parte mais importante para qualquer contação de histórias. Bem, hoje a gente vai falar sobre o estudo do conto. O estudo do conto é a parte mais importante para qualquer contação de histórias, porque é o estudo do conto que lhe dá base para poder contar aquela história. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai estudar o repertório. Vocês lembram que eu já falei disso em outro vídeo, né? Quem ainda não assistiu, corre lá no Instagram, o vídeo está disponível, chama Repertório. Depois que a gente escolheu o repertório, que a gente escolheu qual história a gente vai contar, agora vem a melhor parte, vem a parte de conhecer a história, conhecer os personagens, identificar os cenários, saber quais são os problemas, qual a parte mais emocionante. Agora é a hora que o contador de história se diverte, tá certo? O que é que a gente precisa ter em mente? A gente não vai decorar a história. Por quê? Porque quando a gente decora a história, a gente corre muitos riscos. Quando a história é decorada, você está contando ela, acontece qualquer problema, qualquer susto, qualquer coisa que não estava previsto, você para, tem um bloqueio e aí você precisa voltar a história do começo para chegar lá no final. Nesse caso, não. O estudo do conto ele vai fazer você memorizar a história vai entrar no seu corpo, vai ficar em você. E aí é muito divertido, porque é igualzinho a contar uma fofoca. Não tem quando a gente tá lá contando a fofoca, né? Ai, tu não lembra quando chegou no meio da festa, teve um rebuliço, o menino jogou copo, virou mesa. E eu esqueci de te contar que antes do rebuliço, o rebuliço começou porque chegou a filha do outro rapaz. Então, a gente conta a fofoca, esquece de muita coisa e volta naturalmente porque a gente tinha esquecido. Quando a gente memoriza a história é do mesmo jeito. Você está contando a história, esqueceu de um pedaço, a sua memória joga isso para você e você conta naturalmente para a plateia, sem ter problema nenhum, sem ter nenhuma perda para o enredo da história. Por isso é muito bom a gente saber diferenciar, que a gente não vai decorar a história, a gente vai memorizar ela. E ela acontece justamente nesse processo, no processo de estudar o conto. Porque à medida que a gente vai estudando cada parte, cada elemento, cada situação daquela história, a gente vai formando imagens na nossa mente. E essas imagens, elas dão lógica uma à outra e elas vão se desenvolvendo até que a história acaba. E o mais legal de tudo é que quando você tem essa imagem, você fala dela, a plateia também vai formando a imagem. E aí fica esse jogo divertido entre você e a plateia. Um joga a bola para o outro e o outro devolve a bola. Então vamos entender. Quais são as coisas mais importantes do conto? A gente precisa saber quais são os personagens principais, qual é o ambiente do conto e qual é o problema do conto. Toda história precisa de um problema. Uma história sem problema ou com um problema fraco, ela não impressiona ninguém, ela não empolga ninguém, ela não segura ninguém. Então, escolher uma história, identificar qual é o seu problema, quais os seus principais personagens e onde ela acontece é o ponto fundamental. Depois a gente vai entender que a história tem começo, meio e fim. O começo é a introdução, onde você vai falar dos personagens, você vai dizer onde a história acontece, em que época ela acontece, e você vai dando elementos para a plateia imaginar. O meio é o desenvolvimento, é o enredo da história, né? O que é que aconteceu com aqueles personagens? É onde entra a parte principal, que é o clímax. As histórias, às vezes, elas têm vários acontecimentos, várias aventuras, mas tem uma que é a principal, que tem a ver com o problema, que é o ponto alto da história. A gente vai crescendo, crescendo, crescendo e chega no clímax da história, na parte que a plateia mais vai ficar na sua mão. Com aquele frio na barriga, né? Querendo saber o que aconteceu. Depois disso, a gente vai para a resolução, para o desfecho, né? É onde acontece a solução do problema. E o principal, minha gente, na solução do problema, a gente depois disso não conta mais nada importante. A gente vai só fechando, encerrando a história com viveram felizes, casaram e foram viajar, continuaram sua vida. A gente vai só diluindo a história para acalmar quem está ouvindo.